Olá, 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 bom dia. Sandra, E bom aí, dia. bom dia, bom dia. Tudo Ainda para mim bem? é bom dia, né? Tô tomando café ainda, né? Bom dia. Eu já estou aqui com fome já. Hoje a gente vai continuar fazendo o nosso bate-papo aqui sobre as qualificações, as sugestões, as dicas para um professor e muita coisa acaba valendo para um palestrante também, né? Uhum, uhum. Então hoje a gente vai continuar aquela nossa conversa. Trouxemos o título aí do Segredo da Comunicação Eficiente, né, com informações que sejam importantes aí para o nosso público. É verdade. Beleza? Mas sempre dizendo também, Antônio Sérgio, que é Ah, mais uma troca de experiência, né? Porque a eficiência efetivamente do discurso é a combinação de vários fatores, né? Você, ao longo desses últimos dias, vem trazendo muitos profissionais gabaritados, experientes, técnicos, e cada um de nós foi construindo a sua carreira profissional, e sim, dentro dessa construção, lógico que existiram os sucessos de determinadas técnicas, mas também a gente passou por alguns perrengues para dizer, ó, essa comunicação aqui não foi eficiente. Então é aham, muito mais uma troca de experiência e aí cada um dos participantes daqui vai tentar aplicar as nossas dicas ou não, porque de novo, sempre depende do público que a gente está falando. é. Acho que depende do público, depende do tipo de tema também, né, que vai ser escolhido. Então, a gente passa assim uma receita geral que cada um depois absorve e utiliza da melhor forma, né? É Vai verdade. utilizar dentro da sua especialização, do seu conhecimento, do seu público, do seu objetivo, vai utilizar dentro da sua necessidade, né? Porque eu, inclusive vendo as suas lives, eu pude pensar assim, é muito mais do que dicas de oratória ou técnicas de apresentação. É muito mais do que isso. Não é simplesmente eu ter uma boa oratória ou pegar as dicas de uma oratória ou de apresentação. É o conjunto mesmo, o sucesso sempre é o conjunto da aplicação de vários requisitos. E cada um dos que participaram com você tiveram as suas. Para mim, eu tirei muita dica, inclusive quando veio a Fernanda Zerbini. Aham. Nossa, eu falei, nossa, não tinha pensado nisso. É, Então a gente vai experimentando, é experimentando. que legal, que legal. Sandra, vamos lá então, vamos lá Vamos lá. para a sua primeira dica, sugestão, orientação. Bom, sugestão, né? Você sabe que eu fiz semiótica, né? Meu mestrado é na área de semiótica, tecnologia e educação. A Aham, semiótica, né, ela tem duas vertentes e a minha tese de mestrado foi análise de discurso. Então, não vou sim. entrar aqui no mérito do que é a semiótica e quais são as vertentes, mas a partir desse meu mestrado, e olha que eu já estava na área há um bom tempo. Uhum, Eu já lecionei para graduação, lecionei para muita gente, para pouca gente, porque inclusive quando eu lecionei na graduação, era na graduação da Trevisan, e o foco da Trevisan era ter dentro de sala de aula pequenos grupos de alunos, né? Então a gente nunca teve em sala de aula mais do que 25 a 30 alunos. Imagina uma sala de graduação, como a exigência do professor para esses públicos pequenos. aham. Então, porque hoje tem amigos nossos aí que enfrentam salas de aula com 150 alunos. Complicado. Eu nunca enfrentei esse Sim. desafio. Você lembra da professora Priscila que esteve aqui com a gente, né? Num dos dias, ela dá aula Aham. numa universidade que é uma sala gigantesca e é na faixa dos 50 alunos, né? Não, assim, é um desafio muito grande
para o professor diante de uma plateia, que a gente vai ver aqui, uma plateia tão heterogênea. Como incentivar cada um individualmente diante da heterogeneidade e da particularidade de cada um? É muito difícil. Então, nessa época que eu comecei a graduação, e que já faz muito tempo, outro dia. Eu já vivia com aquela frase que todo mundo falava assim: ah, mas o ICMS é muito difícil. Falando só do ICMS, né? Porque eu tenho 3 filhos, você sabe que eu tenho 3 filhos. É o ICMS, é o IPI e é o ISS. Mas sempre tem um filho que a gente dá mais atenção porque dá mais trabalho. Né? Os 3 adotivos, né? Pois é. Então, eu sempre ouvi essa frase: ah, o ICMS é muito difícil, o ICMS é muito difícil. E em alguns momentos, até eu dizia que era difícil para valorizar o meu passe. Você sabe disso, né? Às vezes a gente cria dificuldade para vender facilidade, né? Mas aí eu falei assim, bom, eu preciso encontrar um mecanismo, uma técnica para eu mostrar para esse aluno que não é tão, que é complexo, mas a complexidade não quer dizer difícil, impossível, né? É só uma questão de você conciliar vários fatores que aquela complexidade você consegue dominar. Então, a partir disso, inclusive por sugestão do meu diretor na faculdade onde eu lecionava, ele falou: Sandra, você não vai fazer um mestrado na área de educação? Eu falei, boa ideia. Aí eu fui para o mestrado com esse foco. E eu escolhi a semiótica porque uma das vertentes dela é a análise de discurso. Sim. E aí eu fui percebendo, Antônio Sérgio, que a primeira dica, então, para todos nós, né, que queremos interagir melhor com o nosso público. O que é esse discurso? Porque o discurso, que é o discurso do professor, ou o discurso do profissional que vai palestrar, que vai mostrar o seu conhecimento, esse que discursa, ele não discursa só com a fala. A gente sabe disso. A gente discursa com a roupa que a gente veste, a gente discursa com o sorriso que a gente dá, a gente discursa com o comportamento que a gente tem nos ambientes que a gente se propõe a divulgar o conhecimento. E é muito, muito interessante que eu comecei, isso já tinha passado alguns meses lá no mestrado, né? E eu passei por uma experiência muito interessante. Eu não sei se aqui a sua plateia sabe, mas a minha formação acadêmica, eu sou advogada. É advogada. Mas sou gente boa, olha lá. Também gente boa, né? Também gente boa. Também. E aí eu fui percebendo ao longo dos meus anos que advogado tem uma postura, o advogado precisa ter uma vestimenta, precisa usar joias, precisa chegar no cliente ou na escola de um carrão de 0 quilômetros, né? Tem toda uma ideia em torno do advogado. Então, olha, a professora doutora, porque ainda tem aquela mania de chamar o mero advogado como doutor, né? Sim. Superestimando a capacidade, mas enfim. Então, por eu estar imbuída dessa cultura, na última live eu comentei até que na minha formação acadêmica, os meus professores eram desembargadores. E para quem conhece, desembargador não é um cargo que eu passo num concurso. Você tem todo um mérito, todo um tempo de atuação na área do judiciário para você chegar a ser desembargador. Então, e os meus professores sempre naquele tablado, falando. Então, eu fui me imbuindo dessa cultura de que eu era alguma coisa a mais. Você está vendo o comentário aí? Não. O Kleber colocou a rainha do ICMS, Kleber Santos, nosso amigo. Fala, Kleber. Seja bem-vindo, Kleber. Bem-vindo. Olha, esse título, eu já falei que esse título
Deus queira que ninguém me chame de Rainha Elizabeth. Eu vou pegar o Kleber qualquer dia desse. Rainha do ICMS mais jovem. Muito mais jovem. Jovem rainha do ICMS. Então, imbuído disso, né, eu entrei para a área de consultoria, auditoria e treinamento e ao mundo acadêmico, imbuído com essa fala de que o advogado tem autoridade e que o advogado não pode errar, coisa que a gente erra. Eu já disse isso no nosso último encontro, né? Sim, sim. E eu fui observando que as disciplinas que eu lecionava, todas voltadas ao ramo do direito, já trazia um certo ranço para o aluno. Ai, lá vem o direito. Ai, lá vem aquelas regras. Ai, lá vem eu ter que guardar, decorar algumas coisas. Não é essa sensação que a gente sempre tem quando a gente vai para uma aula de direito, direito empresarial, direito tributário, introdução ao direito? Sempre isso. Mesmo. E aí eu fui observando ao longo do meu mestrado, eu tive uma determinada aula lá que o professor, assim, meio que sucintamente falou dessa fala, desse discurso com a vestimenta que nós estávamos. E eu falei, vou fazer um teste. Eu tirei, durante alguns tempos em sala de aula, eu tirei o meu tailleur, eu tirei meu salto alto, porque eu andava de salto alto, eu andava de tailleur, eu andava penteada, andava com as minhas joias, aquelas coisas assim, né? Advogada, você sabe. Tradicional. E olha, eu observei muito que dependendo do público, ok? Se eu fosse palestrar para um público mais intelectual, é lógico que eu teria que usar uma linguagem mais técnica, um discurso mais lógico, porque também tem isso, né? Dependendo do público, um público mais lógico, mais intelectual, eu verifiquei que aquela minha roupa me dava autoridade, porque, ó, de novo, bem lá atrás, a primeira vez que eu fui palestrar no nosso ambiente contábil, contábil fiscal, e você sabe muito bem disso, era uma área praticamente masculina, era homem que dominava a parte contábil, a parte fiscal. E a primeira vez que eu entrei para palestrar, isso há quase 30 anos atrás, eu já era pequena, como eu sou ainda hoje, e era mulher, como eu ainda sou ainda hoje, falando fino ainda, né? Aí eu cheguei assim, aquela plateia masculina e alguns contadores assim à frente, e eu ouvi um deles comentando com o do lado. Quem é essa aí? Né? Naquele sentido. É mulher, é pequena, mais jovem do que eu. O que ela está pretendendo me ensinar? Então, aí eu comecei a perceber que realmente a vestimenta faz uma grande diferença. Eu escolhi há muitos anos atrás, depois do meu mestrado, eu escolhi tirar a minha vestimenta da advogada, com um tailleur e salto alto, e troquei a minha vestimenta por uma roupa mais despojada. E sabe que eu percebi realmente uma proximidade do aluno quando eu tirei essa vestimenta. Então, aquele meu discurso, falando de discurso, porque tudo é discurso, não é só a fala. Tirando a minha vestimenta, o meu discurso, a plateia começou a se interessar pela minha fala. Então, pelo menos para mim, Antônio Sérgio, não sei a sua experiência, né? Pelo menos para mim, a partir do momento que eu comecei a me vestir como os iguais, não que eu tenha me vestido de propósito, mais simploriamente, mas quando eu comecei a me vestir como os iguais, como aqueles que iriam me ouvir em sala de aula, eu pude sentir a proximidade
e o interesse deles pelo assunto que eu abordaria naquele dia. O que Sim. você acha? Acho interessante. Eu já fiz algumas preparações também para a área de palestras e, e um dos cursos que eu fiz foi com o Roberto Chiniachik, né? E uma Hum, coisa que ele fala muito é essa questão de que a palavra, o nosso discurso, ele é a parte de comunicação do conteúdo, eu não vou lembrar as porcentagens agora, mas por exemplo, sei lá, uns 40% é o que você fala. Não é essa exatamente, mas só para exemplo, sim, 40% é o que você fala, aí você vai ter mais uns 30% que é como você fala, a maneira como você faz a colocação, a sua expressão corporal, e aí a gente vai ter mais uns 20, mais uns 15% da sua vestimenta, da sua. Enfim, é um conjunto de fala, expressão e a sua vestimenta. é, Tudo isso comunica. Tudo isso comunica. com certeza. Então, às vezes, assim, você pode estar com um discurso maravilhoso, mas dependendo do jeito que você falar, ou dependendo da roupa que você estiver para um determinado público, aquilo distancia, aquilo dissocia. Exatamente, Essa exatamente. mudança. E mesmo no SESCOM, né? Eu dou aula no SESCOM, já tem aí uns 7 anos, mais ou menos, 7 anos. E eu venho percebendo também, o próprio SESCOM, ao longo desses anos, você também percebe isso, né? Os professores também foram mudando o seu estilo, Com né? certeza. Em uma época que era terno e gravata no SESCOM. E aos pouquinhos, e algumas presidências que passaram por lá incentivaram isso também, da gente Sim, ir soltando e ficando mais próximo mesmo do aluno. Isso realmente é. influencia. Influencia. E eu sempre pude perceber que, assim, é, quem discursa para uma plateia e quem discursa para alunos precisa gostar de conversar. Então já começa por aí. Então a Sim. gente precisa, aos pouquinhos, a gente precisa saber se dentro da nossa casa a nossa conversa é clara, a nossa conversa incentiva a participação. Então eu Uhum. também comecei a observar se os meus discursos como professora amedrontavam o meu aluno, porque eu vivi isso na minha formação acadêmica. O Sim. discurso do meu professor me amedrontava. Eu comentei isso na última live, que Uhum. a fala dele, a postura dele, não me incentivava a participação da aula. E Sim. isso, para mim, Né? Você aí, sabe, eu aqui. exatamente, né? Então, isso me afastava de eu progredir no conhecimento daquela disciplina. Então, isso eu achei interessante. A gente precisa saber se eu quero ser um professor, se eu quero ser um palestrante, se eu quero falar em público, além de toda a didática, além de toda a ferramenta que eu vou ter, além da minha voz, eu preciso saber o meu discurso, a minha fala, vai incentivar a pessoa a participar ou vai amedrontar a pessoa em até me questionar. Porque se É, eu amedronto, ela não vai me perguntar, ela não vai tirar aquela dúvida e do mesmo jeito que ela entrou em sala de aula, ela vai sair da sala de aula. E às é, vezes ainda vai falar assim: professora não me explicou, ela não sabe de nada do que ela está falando, é. né? E aí, Sandra, tem um detalhe quando você usa essa palavra amedrontar, né? Que um dos maiores medos, né? Os estudos dizem que um dos maiores medos da humanidade, das pessoas, é de falar em público, né? Um medo muito grande. E eu fico pensando até que ponto esse medo coletivo das pessoas de falar em público não tem a ver com esse sistema educacional do professor que está lá, que está longe, que Uhum, amedronta e que a gente só pergunta em último caso
Assim, o aluno, a criança, não é incentivada a participar. Com Porque também certeza. tem aquela questão, né, que lá desde o comecinho dos estudos, né, no meu tempo era pré-primário, hoje tem outros nomes, né, mas lá do primário, um dos objetivos do professor é dominar a sala, é fazer com que a sala fique quieta. Então é o fica quieto, é o fica quieto, é o fica quieto, não se mexe, não levanta, não fala. E vai isso durante uma boa parte dos estudos, né? Então, muito poucos alunos têm desinibição para falar. A maioria fica ali por quê? Porque não quer levar bronca, não quer passar vergonha, não quer ser motivo de riso. E às vezes o professor ele não ajuda nesse sentido. Ele quer Pois mesmo é. a sala quietinha, é mais fácil de dar aula e acabar logo. É, é. Eu estive vendo que, inclusive, nesse final de semana, num dos jornais aí, desses famosos, inclusive veio relatando que 80, mudando um pouquinho, mas já na mesma dica que é discurso, 80% dos professores, e aí de diversos níveis, não estão com discurso, não conseguem dominar, por exemplo, essa nova ferramenta que é a aula online que a gente está sofrendo. Aham. Então, será que esse discurso também desse professor, do lado de cada câmera, está incentivando o aluno que está do outro lado a criar os seus próprios conceitos para poder avançar? É. Isso que é o nosso grande problema. Eu preciso ter um discurso em todos os ambientes. O discurso de dentro de casa, o discurso das minhas relações sociais, o discurso acadêmico. Eu preciso ter um discurso claro, objetivo, técnico, claro, para que eu propicie a interação. Porque senão fica Uhum. um monólogo, né? É. E a gente quer desconstruir isso. O professor, eu sempre falo para os meus alunos, quando eu começo a aula, principalmente falando de ICMS, todo mundo olha para mim, como o Kleber começou com essa história aí, rainha do ICMS, o povo olha para mim e fala assim, ela detém nesse 1,59 m dela todo o saber de ICMS. E não é assim. A gente precisa desmistificar. Eu, em todo momento, falo para o meu aluno, eu não sei de tudo. Não sei de tudo. E olha que já estou na área há mais de 30 anos. Mas o meu discurso é, vamos construir juntos. E eu sempre busco fazer com que o meu discurso incentive o aluno, que ele tenha curiosidade em me perguntar e tenha liberdade. Por isso que eu falei da minha vestimenta, do meu olhar para ele, né? Uhum. O olho no olho do aluno, mostrar para ele que, ó, estamos juntos nessa estrada. Então, o Aham. meu discurso não foi só a minha fala, não é só a minha vestimenta, não é só o meu olhar, é o conjunto, é o meu entusiasmo em falar. É. Inclusive, numa das turmas da pós-graduação da FECAP, há uns anos atrás, não tinha, não tinha café. Vocês sabem que eu Uhum. sou movida a café. Uhum. E Aham. eu tinha tomado, na primeira parte da aula, eu tinha tomado chá, não sei o quê. E eu sempre fui muito elétrica, assim, de começar a falar, interagir. Na metade da aula, da primeira aula, hein? Primeiro encontro, primeira aula, primeira metade da aula. Vamos ao intervalo. Aí um dos alunos chegou assim, chegou para mim, porque eu já tinha falado de muita coisa. Um aluno chegou e falou assim, professora, a senhora é sempre agitada assim? Aí eu falei, você não me viu tomando café. Você não me viu tomando café. Isso porque eu só tomei chá até agora. Então, Aham. assim, eu tenho muito entusiasmo em falar do ICMS. Uhum. Porque eu gosto muito. E eu, como eu disse lá nos primeiros anos lá do meu mestrado, eu queria desmistificar esta fala de que o ICMS é difícil. Ah, eu não Uhum. vou entender o ICMS.
é muita legislação, eu tenho que ter muito conhecimento jurídico. Não é assim, gente. É um passo de cada vez, né? É um degrau de cada vez. Então, essa é a primeira dica que eu dou, né? Se é que eu posso dar alguma dica, mas compartilhando Pode. de um sucesso, mas às vezes com alguns tropeços, na minha formação profissional, acadêmica, de palestrante, cuidado com o seu discurso. Cuidado no sentido de, o discurso não é só a fala é muito importante, como você mesmo estava dizendo. Um dos grandes medos de todos nós é falar em público. E é mesmo. A gente sente um frio na barriga, a gente tem medo do julgamento, a gente tem medo de errar. Eu espero que hoje meu celular não caia, né? Para me fazer passar aquele vexame. Mas assim... Mas então a primeira dica é: o medo são outras técnicas que você vai ter que correr atrás para dominar esse medo de falar em público. Eu e você passamos por esse medo, mas acho que Deus nos deu um pouquinho mais de alguns outros dons que a gente foi. A gente teve um medo, né? A primeira vez que nos chamaram para dar uma aula, uma palestra, ou falar de um determinado relatório para um cliente, a gente se predispôs. Sim. E, né? E aí a gente foi. Foi com medo, mas foi. Mas foi. Então, primeira dica é o discurso. Não só o discurso fala, mas todo um conjunto desse discurso. Você precisa conciliar para o seu público, e aí você vai escolher o público que você vai querer atuar. Você tenha um discurso lógico, objetivo, mas um discurso que incentiva a participação. Não queira você ser o detentor do saber. Primeiro que a gente não é o detentor do saber. Sim, sempre tem aluno que sabe mais do que a gente, não é verdade? Sempre tem. Eu não sei se é um jornal que está aí na sua casa, mas está vazando um som. Não sei se é de um jornal. É minha filha que está tendo... Está tendo aula? Abaixa um pouquinho, por favor. Pronto. Está dando uma vazadinha. Então vamos lá para a nossa segunda sugestão. Então a primeira é olhar para o discurso, para a vestimenta e para a sua postura, né? Como é que você está passando essa informação? E aí tudo comunica, não só a sua mensagem falada, mas o conjunto, inclusive a sua roupa. Bacana, legal. Com certeza. Falando deste primeira dica, que é o discurso, que a gente precisa ter algumas técnicas, eu preciso pensar agora em quem vai ouvir esse meu discurso. Tá, no público. Quem é esse público que vai ouvir o meu discurso? Como eu disse da primeira vez, é um público mais intelectual? O público mais intelectual, ele vai exigir de você uma fala mais lógica, mais racional. Ele vai prestar atenção em você desde que você não esteja falando oba-oba. E, na verdade, oba-oba não cabe em nenhum momento. Né? Em nenhum momento cabe o oba-oba nem para o público intelectual ou para o público menos intelectual. Quando eu digo intelectual, eu não estou menosprezando o que tem a menor intelectualidade. Mesmo porque eu, Sandra, hoje escolhi ter como meu ouvinte... por exemplo, eu não falo muito, eu não dou aula em graduação nem em pós-graduação de direito tributário. Porque eu sinto que não é o meu público. O meu público é outro. O meu público é o mais profissional. Então, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que tomar muito cuidado com o público que está me ouvindo. Distinguir qual é este público, se ele é o mais intelectual ou se ele é o menos intelectual.
Porque, por exemplo, olha uma coisa interessante. Pra gente, para mim e você também que está aí na área, né, de CMS e tal, quando você chega para um público, por exemplo, do Sescom, aí eu tô lá no Sescom, eu tô na Coad também, eu tô na Premier Cursos. Quando você chega para falar para esse público, por exemplo, de diferimento de CMS, você explica, você dá o contexto do que é o diferimento. Mas este público menos intelectual, e de novo, não estou menosprezando a capacidade, não é isso. Estou dizendo que ele tem menos preparo intelectual para algumas discussões. Uhum. Se eu começar a falar com ele, mais olho no olho, mais emocional e mais com exemplos, ele vai interagir melhor comigo. Então, falando do diferimento, quando eu lá começo a explicar o diferimento, todo mundo entendeu? Sim, entendemos. Aí você fala assim, então me explica do seu jeito. Aí complicou. Aí você vê que eu fui percebendo ao longo do tempo que só a minha fala, só a minha explicação, por mais detalhada que a minha explicação fosse, não conseguia atingir o objetivo. Sabe o que eu Uhum. comecei a fazer? Desenhar, dar exemplos, pegar na mão do aluno e dizer, olha, você está vendo aqui uma cadeia econômica? Você está vendo que no diferimento, esse primeiro da cadeia econômica passa para o destinatário a responsabilidade? Você está enxergando isso aqui? Ah, mas como que é transferir a responsabilidade para esse destinatário? Olha, depende do produto. Vamos pegar esse exemplo de sucata? Olha a parte fiscal, olha que o regulamento de ICMS diz quando interrompe o diferimento para esse produto. Uhum. Você entendeu? Então, assim, para esse público, eu tenho percebido que a parte emocional, o meu rir com eles, o eu olhar no olho deles e ser mais próxima, facilita o meu discurso de professora e facilita com que ele interaja junto comigo, que ele construa comigo o conhecimento dele, porque o meu conhecimento, que não é muito, mas é o meu conhecimento já está construído. Precisa ser melhorado o meu conhecimento? Sim, mas ele precisa construir o conhecimento dele. Então, Uhum. esse cuidado com o perfil do público que está nos ouvindo, que está participando dos nossos eventos. Então, essa é a dica. Veja qual é o perfil. Como eu tinha dito também na live anterior, eu falei do perfil, de você conhecer o perfil de quem está. E você até interagiu comigo muito prontamente e muito claramente, que é o seguinte, ó, dependendo do perfil, você vai ter uma abordagem. E hoje em dia, misturado está em sala de aula gente que sabe muito, gente que não sabe. Nada. Você comentou isso. Tem isso mesmo, tem essa situação e é difícil a gente atingir todos da mesma forma. Então, quando a gente está num curso aberto a gente já sabe que não tem como eu separar de acordo com o conhecimento de cada um. Se a gente está montando um curso, se é um programa longo, a gente pode definir pré-requisitos para a pessoa participar. Mas tem cursos que não dá para fazer isso. Então, eu tenho que ter uma fala, um exemplo, uma comunicação para aquele que já conhece, mas não esquecer também daquele que não conhece nada. E isso é o desafio do professor, né? Porque a hora que ele está falando com aquele que não conhece nada, se demorar muito tempo naquilo, aquele que já sabe vai ficar entediado. E se Pois você é, tentar atender também muito aquele que já conhece e deixar aprofundar muito, aquele que não conhece nada vai ficar perdidão. Então é um desafio mesmo, não tem uma fórmula mágica que não faz assim.
Você tem que perceber, tentar avaliar no início da conversa, no início da aula, mais ou menos a característica daquele público, mas na construção do conteúdo, seja de uma palestra, seja de um curso, você já tem que pensar essas hipóteses, já trabalhar com essas hipóteses, né, de construir mais de um cenário, né? Exatamente. E eu sempre, também ao longo da minha carreira, eu sempre tento ser disciplinada no seguinte sentido: olha, eu, Sandra, sou a minha mais assídua ouvinte. Então, eu, Sandra, sei que energia elétrica é mercadoria. Isso desde 1989. Eu, Sandra, sempre estou falando, olha, eu estou ouvindo. Mas aquele aluno que está fazendo o curso comigo pela primeira vez, será que ele tem essa bagagem de saber que energia elétrica é mercadoria e que não é prestação de serviço? Uhum. Então, às vezes, o professor, o instrutor, o palestrante, ele fala assim, puxa, eu já estou tão cansado de falar desse assunto, esse assunto, para mim, já é tão batido, não vou começar do princípio. Eu já vou partir de que todo mundo sabe desse conceito e vou tocar a bola para frente. E não é assim, né, Antônio Sérgio? Não é assim. Não é? A gente sempre tem que partir desse pressuposto que tem gente que não sabe o que para mim é óbvio, né? Tem coisa que é Então, óbvio, a gente fala isso há 15, 20 anos, né? Mas para algumas pessoas aquilo é novidade. é novidade. E também como uma dica, quando eu fui defender a minha tese do mestrado, É. nossa, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Que nervoso e não sei o que. Aí a minha orientadora falava assim, Sandra, você construiu o seu trabalho, não é? Você partiu do início, você foi elaborando, você chegou à conclusão. Então, quem sabe melhor do seu trabalho é você. Então, não se preocupa a orientação dela, não se preocupa com a banca. A banca, logicamente, lê o seu trabalho, vai fazer as considerações, mas as conclusões, quem pôs a mão na massa, quem está com o saber construído, é você. Então não se preocupa, não tenha medo de enfrentar, porque você sabe o que você construiu. E às vezes a gente fica com medo também disso, né, Antônio Sérgio? É uma coisa meio díspare falar que, ó, eu não detenho todo o conhecimento, não preciso ficar com medo. É complicado isso, né? Então, a gente sabe o que a gente vai falar, a experiência que a gente passou, Uhum. né? Então, eu acho isso também muito interessante. Saber que num primeiro momento é o professor, é o palestrante que detém esse conhecimento. E esse conhecimento ninguém vai te tirar. É. Quem vai te ouvir tem outros conhecimentos e pode questionar a partir de que ponto você construiu aquele saber. E aí, como nós sabemos, a dica que eu falei na live anterior, eu só falo, eu, Sandra, só falo, só palestro, só dou aula de assunto que eu conheço. Só Para falo do eu que não eu cair. sei. Exatamente. É. Eu não me atrevo, como eu disse anteriormente. Ah, vem aqui dar uma aula de direito trabalhista, Sandra. Você é advogada. Vem aqui falar de direito do trabalho. Não, isso eu deixo para quem domina. Não vou colocar toda a minha bagagem, assim, ser tão leviana, vamos dizer assim. Ser leviana com o público que se predispôs a ouvir alguma coisa interessante e para ele aplicar no dia a dia dele. Uhum. Então, isso também é muito interessante, né? Da gente saber que nós detemos algum conhecimento e que a Sim. gente se predispôs a passar esse conhecimento de uma forma simples, não de uma forma simplória.
de uma forma acessível para esse público que nós pretendemos ajudá-lo na construção do conhecimento. Isso é primordial, pelo menos para mim é primordial e acredito que para você também. Sim, sim. A gente tenta simplificar e facilitar de todas as formas, mas passando a alguma coisa que seja relevante, né? Legal. E tem mais uma? Eu peguei um dia desse, eu achei linda essa frase, era até de Aristóteles. Ah, Não sei onde é legal. que tá. Enquanto E você eu, vai lembrando, deixa eu só dar um recadinho aqui para pode a falar. galera. Deixa eu ver se não tem aqui nenhuma Nenhum comentário, né? colocação. Tem da Sandro Souza ADM. Vocês dois são excelentes nos temas que vocês apresentam. Muito obrigado. Ai, obrigada. Eu acho que o Sandro me segue lá no LinkedIn. Acho que é ele, Sandro É, Souza, lá do LinkedIn. Acho que no legal. Instagram também ele está me seguindo. Bacana. Vou só dar um recado para a galera aqui que hoje à noite eu vou estar fazendo uma live para falar um pouco dessa carreira de consultor, professor e palestrante. Na quinta-feira a gente começou a fazer um bate-papo nesse sentido, mas o YouTube caiu e eu não consegui voltar, então ficou no meio do caminho. A gente remarcou para essa Segunda-feira segunda. agora. Um ponto importante também para os profissionais dessa área que a gente está conversando é ter em mente isso, que às vezes vão acontecer situações que não depende de você, por mais que você tem que se prevenir, você tem que se precaver, como a Sandra disse, né? Você tem que ter sua aula em várias mídias, você tem que ter plano B e plano C. Mas às vezes existem eventos estruturais que não dependem da gente, né? Tem coisa que não tem como mesmo, né? Não tem como mesmo. Live hoje à noite. Então lá na minha bio tem o link para a live de hoje. Legal. Eu até marquei aqui, agora encontrei a frase de Aristóteles, porque a gente acha, né? Às vezes a gente muito jovem, inexperiente, a gente acha que, eu vou estudar uma vez esse assunto, X, e eu já estou preparado para enfrentar os desafios desse assunto. Então eu gosto muito dessa frase de Aristóteles, que ele diz assim, olha, nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Muito legal, Então, né? eu falei, não, porque a gente precisa ter, nós que estamos na área, nós que nos predispomos a ensinar, não é simplesmente eu escolher, é eu ter um hábito, e este hábito, como o próprio nome diz, eu tenho que fazê-lo repetidamente para eu ter este ato na minha mente, esse conhecimento, e para que eu possa, de uma maneira prática e objetiva, ensinar, estimular aquele que está me ouvindo. Porque nós que estamos na área, você, Antônio Sérgio, está sendo um dos profissionais que eu tenho observado aí na mídia, em trazer esta oportunidade para o público em se especializar em ser um professor da área tributária fiscal. A gente não vê muitos profissionais oferecendo esta formação para este público. Porque, olha, eu já escutei muito ao longo dos meus anos, e muito provavelmente você também, aquele chavão que quem não sabe ensina. Quem não sabe ensina. Quem não sabe vai ser professor. Né? Quem não sabe de nada vai ser professor. Como se o professor fosse uma entre outras. Estou desempregado agora. Ao invés de eu ser manicure, eu vou lá ensinar ICMS. Não é assim. Né? Não é assim. Você tem que ter aquela intenção e tomar um direcionamento para se formar. É isso que eu estou achando interessante nesses seus últimos dias, de propor para esse público, olha, você não precisa... A preparação, você precisa ser técnico. Isso, olha, é o ponto de partida. Você precisa ser técnico, pronto. Você precisa saber ter aquele conhecimento que você se predispõe a dividir.
mas você, com essa sua intenção, você quer ir além, quer dar as dicas, quer dar as técnicas, como que se aborda, quais são as parcerias que você precisa ter para você enfrentar esse ambiente de consultoria, porque, de novo, nós não detemos todo o conhecimento. A gente Sim. precisa ter parceiro, como a última live que eu escutei, que você participou, eu falei, nossa, fantástico, fantástico. Ah, Por isso que foi eu a também te do para... Rafael, né? Foi o meu É, Rafael Giuliani, né? Ele falou de muito 10, muito 10. E eu te dou os parabéns por ser arrojado nesse sentido, de propor para este público uma oportunidade de se formar com categoria, com excelência. Porque é, nós não fazemos qualquer coisa. Eu, você, o Kleber e tantos outros, a gente não faz qualquer coisa. A é. gente prioriza a excelência. Eu tenho sentido isso mesmo, Sandra, como uma sequência ou uma consequência do meu trabalho de professor. Porque nós que somos professores, a gente ama ensinar. Eu adoro ensinar. E eu já venho fazendo esse trabalho de treinamento, né? Há pelo menos uns 12, 13 anos. O SPED tem 12, há uns 13, 14 anos, dando aula. E vai chegando também, aí tem a questão da idade, tem a questão da maturidade, mas vai chegando um momento na vida, e eu que já passei dos 50, a gente começa a pensar assim, poxa, eu acho que eu consigo fazer mais. Junta esse sentimento com pessoas que me procuram, nossa, eu queria fazer o que você faz, eu queria ser como você. E para algumas pessoas eu falo, talvez você tenha até mais conhecimento do que eu. É só questão de organizar esse conhecimento e você entender e ter vontade, gostar de gente e tal. Então eu comecei a pensar, além de gostar de ensinar o assunto tributário, eu acho que vai ser legal eu ensinar as pessoas a ensinarem também. Meio que como, deixa eu já ir formando aí os herdeiros das cadeiras de ensino onde eu estou, né? Deixa eu já ir preparando o meu público para ir assumindo aí, porque daqui a pouco eu vou estar fazendo outra coisa, talvez eu me aposente, né? Então, é meio que como aquele dono de empresa, né? Que chega um momento que ele é dono da empresa, ele precisa começar a pensar na sucessão, né? Como é que eu vou preparar o meu público, meus funcionários ou meus filhos para tocar isso aqui? Eu hoje estou me sentindo um pouco assim, né? Eu me sinto assim, daqui a pouco eu vou desacelerar, eu vou fazer outras coisas, ou vou fazer isso de um outro jeito, Uhum. mas eu preciso trazer pessoas para fazerem isso. Eu sei que tem pessoas capazes, eu sei que tem pessoas que gostam, e eu sei que é uma chance de ganhar dinheiro. Então, por que não ensinar isso também? E foi daí que veio essa ideia de formar professores e consultores. E aproveitando, né, eu gosto muito do Kleber, falando do Kleber e do Caio Takano, Vou que falar com foram o Kleber dois. essa semana aqui. Vou fazer uma live com o Kleber. Você acha que eu não vou entrar na live e vou fazer pergunta para ele? Deixa ele, viu? É, foram duas bênçãos que aconteceram, duas pessoas abençoadas que apareceram na minha vida. Isso foi em 2019. Que eles me alertaram também numa nova abordagem para esse assunto que é o ICMS. Então, eles vieram com essa juventude deles, e eu sempre dizia para eles: meninos, eu sou analógica, vocês são tecnológicos, eu sou analógica. Então, assim, eu comecei a mudar também a minha abordagem, porque a gente aprende a todo momento. Tenho certeza que quando você for ensinar o que você está se predispondo a ensinar, os mecanismos, os meios que você vai ter que utilizar serão outros métodos que eu tive. Sandra, agora, estou voltando para usar a lousa escrita, assim, Com giz? sabe? Porque eu preciso construir novas maneiras de construir também o conhecimento do meu aluno.
E você, na hora que for ensinar, você já vai chegar com um público que está, vamos assim, dizendo que um público que já está acostumado com a tecnologia, um público que já quer tudo pronto. Esse vai ser o seu desafio nesse seu contexto de ensinar. Sim. É estimular a pessoa a querer aprender. Porque a juventude de hoje, salvo algumas exceções, óbvio, a juventude de hoje já quer a resposta. Não quer construir e pensar no problema para ele sim encontrar a resposta. Esse é um grande desafio que você vai ter também. É mesmo. A Neide do Sescom está aí com a gente. Fala, Neide! Que legal! Tá aí Faz conosco. tempo! Linda, Neide. Legal. Esse desafio, na verdade, ele já está presente, né? Hoje vai dar um curso de Bloco K. Curso de SPED tem muito isso, né? As pessoas no curso de SPED, eu quero ver na prática, eu quero saber na prática, eu quero ver, mas a prática, mas você sabe o registro tal, quando é que tem que ser feito? Você sabe o que tem que ser colocado lá? Você sabe o que o regulamento do ICMS diz para você poder fazer o bloco G e aproveitar o crédito do ICMS, do ativo imobilizado? Você sabe que tem regra, são 48 parcelas. Então, as pessoas elas querem pular a parte da teoria e ir para a prática, né? Mas a prática depende de uma base sólida que você tenha antes, né? Para fazer uma boa prática. Com certeza. Eu estava no seu último curso de GIA, SPED. Aí você muito prontamente, porque o seu objetivo ali era mostrar o porquê daquelas divergências, aqueles autos de infração. E eu pude perceber claramente na plateia que estava lá, um público que não sabia os lançamentos na coluna outras e coluna isentas. Mas ele já queria saber a solução. Como que eu corrijo isso? Isso, que é a base lá do seu curso do ICMS, né? A pessoa não viu o artigo 214, 215, às vezes começou a trabalhar na área, está lançando lá no sistema, talvez nunca tenha visto, nunca tenha lido esses artigos, né? E tem que ir construindo devagarzinho, mas é o desafio, né? Graças a Deus eu digo que eu nasci no signo de Peixes e eu sou muito paciente. Então, as pessoas falam isso em sala de aula. Nossa, professor, mas o senhor tem uma calma, tem uma paciência, né? Eu falei, graças a Deus eu tenho. Não sei de onde vem, deve ser do meu signo, mas eu tenho. E aí vou devagarzinho, construindo até chegar. É por isso que acontece. Verdade, verdade. Eu realmente parabenizo você por ter tido esse insight de capacitar as pessoas para sucederem a sua atividade, né? Porque um dia a gente passa mesmo, né? A rainha do ICMS não vai durar 150 anos. Vai liberar o trono em algum momento, né? Vai passar o trono. Eu vou passar o bastão. Tem muita gente por aí, muito mais capacitada do que eu, mas, enfim, né? Vai chegar um momento que a gente precisa passar esse bastão para essa juventude que está chegando, né? O Caio, o Kleber e tantos outros que estão por aí, eles precisam ter essa formação, perceber as nossas experiências. Como você diz, você já tem mais de 50, eu já estou com 57, né? A gente já passou por alguns percalços, alguns perrengues, que a gente pode evitar que o seu aluno desse curso que você está formatando, que esse aluno não caia nessa armadilha, ou caia e possa se reerguer muito mais rapidamente do que a gente. Deixa eu dar só um comentário aqui de uma aluna, a Kátia Gonçalves, lá de Guarulhos, ela está dizendo assim, nossa, estão falando justamente a minha insegurança em atuar como palestrante ou em cursos. Como participo de muitos cursos e palestras, sinto essa dificuldade. Se você puder, Kátia, hoje às 8 da noite no meu YouTube, tá? Tem que fazer inscrição lá, pelo meu Instagram você faz a inscrição, a gente vai falar disso. Eu vou aproveitar aqui para agradecer mais uma vez a participação e a disponibilidade da professora Sandra, que a gente tem em 3 minutos. Nossa! E dizer mais uma vez que foi um papo bem legal, bem gostoso, bem bacana. E passa que a gente nem vê, né? Passou rápido, passou rápido.
A gente nem vê, mas eu quero te agradecer, Sandra, e dizer que daqui um tempinho, logo, logo, eu estou te chamando de novo aí para outro Pode bate-papo, chamar. hein? Pode Qualquer chamar, eu hora te dessas, agradeço. vou te chamar para a gente falar um pouquinho de CMS. Pode chamar que eu estou à disposição. Eu agradeço muitíssimo o interesse, o seu interesse, o interesse das pessoas que estão aqui, né, participando, e desejo a todos uma boa semana. Deus com certeza está nos preparando as lutas, mas eu tenho certeza que muito mais serão as vitórias durante essa semana. Muito obrigada, viu? Amém. Amém, Jesus. Sandra, obrigado. Deus te Galera que está abençoe. nos assistindo, o pessoal que está comigo aí, o pessoal da professora Sandra, agradeço a presença de vocês. Mandem sugestões para as nossas conversas e logo, logo a gente volta e faz um bate-papo com vocês. Espero que tenhamos todos uma ótima semana e que Deus nos livre do coronavírus. Amém, amém. Eu. Tchau, galera.